Gabigol fora do Flamengo? Meu parceiro Marcos Braz fez uma live falando a respeito da renovação do atleta. Fica comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês a repercussão da mídia. Semana que vem tem Fla-Flu no Brasileirão. O Flamengo é o quarto colocado, mas tem um jogo a menos. O time venceu os 2 jogos com o novo técnico Filipe Luís. E também parece que mudou o ânimo, né? Nem sempre reforços são contratações. Às vezes, eles já estão dentro do elenco. Antes de completar 300 jogos pelo Flamengo contra o Bahia, o Gabigol, mais uma vez titular do técnico Filipe Luís, exalava motivação. Eu sei, você sabe, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória do Flamengo aumenta tudo. A expectativa, a moral, a nossa alegria no final de semana. Alegria garantida após a vitória por 2-0. Mais ainda para os autores dos gols, Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz. O argentino ganhou a chance de fazer o primeiro dele com o Flamengo pelas mãos do capitão Gerson. Batida pé direito! Gol! Generosidade possível também pela permissão do treinador e a ausência dos principais cobradores de pênalti do time. Pedro machucado e Gabigol e Arrascaeta substituídos àquela altura da partida. Muito contente por... O Alcaraz estava muito feliz pelo apoio que o grupo sempre dá a ele. Uma referência como o Gerson o deixou bater o pênalti. Ele agradeceu muito ao Gerson, que nos treinamentos sempre dá muita confiança para o argentino. Nos treinamentos sempre me dá muita confiança. Como pendurou as chuteiras há menos de um ano, as dores e frustrações comuns a todos os jogadores ainda estão muito vivas dentro do Filipe Luís. As soluções para elevar o nível de algumas peças-chave desse elenco do Flamengo têm surgido diariamente. No caso do Ayrton Lucas, com quem o treinador disputava a posição até outro dia, algo ainda mais natural. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço os seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor. Sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Nas competições continentais, essa disputa promete ser muito grande também nessa fase final da competição. Até o fim. Até o final. Bom, e até o final o Flamengo promete disputar não só uma vaga nas competições, título também, certo, na Copa do Brasil, por que não no Campeonato Brasileiro. O Filipe Luís e o Gabigol aparecem na nossa tela. Esse jogo tá virando, hein? Será, Mari? O amor. Quando tem amor, dá pra reconquistar. Tudo se resolve, não é verdade? Não é, Pedro? Ou eu tô sendo muito iludida e muito ingênua? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, um abraço, Bruno. Olha, Mari, tá sendo, eu diria, por enquanto, muito romântica, né? Muito apaixonada, porque não dá pra dizer assim que melhorou bastante a situação do Gabigol, não. Dá uma pequena fagulha de esperança, por enquanto, nos torcedores, assim, talvez por conta de ter voltado a ser titular. Ainda tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, estava praticamente esquecido ali, relegado a segundo reserva, né? Mesmo com a ausência do Pedro, enfim. Mas o Gabigol agora é o titular confirmado pelo Filipe Luís, foi titular nas últimas 2 partidas. Teve uma breve melhora na sua movimentação, ainda não voltou a marcar gols, mas de fato o Gabigol tem um apoio, suporte do treinador Filipe Luís, que é o técnico até 2025 em contrato, pelo menos. Mas tem uma eleição pelo caminho, então tudo pode mudar até lá. No último fim de semana, no sábado especificamente, horas antes, é sempre bom a gente dar o contexto, horas antes da eleição municipal, que tinha eleição para vereador, o Marcos Braz, que era candidato à reeleição como vereador, acabou não conquistando essa reeleição. Ele entrou numa live com a jornalista Raíssa Simplício e falou, entre outros temas, sobre o Flamengo, sobre a questão do Gabigol. Então ele tentou falar um pouquinho, aí mudou um pouco aquele perfil, aquele discurso de que pouco provável, de que o Gabigol não deveria ficar. Ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade de permanência do jogador, do camisa 99 do Flamengo. Será que ele pode ficar mais um pouquinho, quem sabe 25, 26? Então vamos ouvir um pouquinho o que o Marcos Braz disse para a Raíssa Simplício. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo
também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com o Filipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Tá, então, o Marcos Braz falando com a jornalista Raíssa Simplício. E aí, além desse contexto eleitoral que havia nesse último domingo, tem um outro contexto eleitoral do dia 9 de dezembro, aqui atrás, na Gávea, que vai acontecer o pleito, né, pela presidência do Flamengo no próximo triênio. Então tem 4 chapas mais fortes, mais 6 inscritas. Então, de fato, tem essa disputa aberta aí. Não se sabe nem quem vai comandar o clube na próxima temporada, embora o Flamengo tenha feito esse contrato com o Filipe Luiz até o fim de 2025. Não se sabe quem vai ser o próximo comandante e a partir do dia 9 de dezembro, o Flamengo, à noite, vai ter um novo comandante para o próximo triênio e aí sim, essa nova gestão pode tomar as rédeas aí e avançar, no caso, o Gabigol, o que não houve de avanço até agora. A situação permanece a mesma, tem aquela oferta ali de 1 ano que o Gabigol não topou, 50% de aumento, então a situação permanece inalterada. Houve sim essa marola aí, que a gente pode dizer, criada com essa fala do Marcos Braz, essa mudança de perfil dentro de todo esse contexto que a gente já explicou. E o Marcos Braz, né, Pedro, ele coloca muito nessa cota também dessa relação com o Filipe Luiz. E a gente tem o Gabi com o Tite e com o Filipe Luiz nessa temporada sem o campeonato estadual. Com o Tite, 20 jogos e 2 como titular, mas em termos de minutagem, né, o Filipe Luiz já tem o mesmo número como titular e a minutagem muito maior. Tem 2 gols, teve 2 gols e 1 assistência com o Tite. O Filipe Luiz ainda nada, mas aumentou o seu número de finalizações no alvo ali por jogo. Claro, um recorte menor, mas é a minutagem que chama a atenção. Faltando ainda um outro, assim, do lado coluna? do Tite, do lado do Filipe Luiz, tem assim, com o Pedro disponível. Uhum. Porque não é que ele foi reserva com o Tite, ele foi reserva com o Pedro. É verdade também que muitas vezes o Tite teve a oportunidade de usá-lo no time titular e não usou. E colocou o Carlinhos. Ele era o último da fila. Mas aí a questão pode ser, se o Pedro estivesse no time, o Gabigol seria o titular? Do Filipe Luiz? Do Filipe Luiz, isso. Não, porque o Gabigol se tornou uma urgência. Não. E eu concordo que ele melhorou. Concordo. Uhum. Concordo que ele está... Difícil falar dessas coisas que são subjetivas, assim, está mais interessado. Mas ele está participando mais, ele está mais competitivo em campo. Agora, se tivesse o Pedro, o contrato dele ia terminar. Uhum. Porque com Tite ou sem Tite, com o Filipe Luiz, tudo, ia jogar o Pedro. Olha os números do Pedro. O Pedro, parado há um tempão, é artilheiro do Brasil ainda. É verdade. E com o Tite, se o Tite permanecesse no cargo, aí de fato ele não ficaria mesmo, né? Não ficaria. Não dá para imaginar. É que não teria nem assunto. Não teria nem assunto. Porque se o Tite estivesse, significaria que o Flamengo estaria vencendo aí os campeonatos ainda, né? Disputando os títulos e o Gabigol estaria, de fato, sem espaço. 3 pontos interessantes. Uma entrevista antes da eleição. Tá falando aqui há quase meia hora e só destacou 3 pontos. Uma entrevista antes da eleição. Ele não foi eleito, né? Não. Outra situação. Quando o Braz falava sobre o Gabigol, sempre mais fechado, um tom de fim de ciclo. Agora, com sorriso. É verdade. Sorriso, otimista. É gargalhada, é um casamento que ninguém quer terminar. O terceiro que mais me incomoda. Qual? Ele jogou na contra do Tite. Jogou na contra o Tite. Sendo que ele já tinha... Sendo que a direção tinha uma posição também, institucional. Verdade. O que ele fez ali foi jogar na contra do Tite. Agora com o Filipe Luiz. E ele não está falando de qualquer jogador. Ele está falando de um jogador histórico, de um ídolo rubro-negro, que tudo bem. Estou colocando aqui o Gabigol como vítima, não. O Gabigol também errou demais e caiu muito de produção. E muitos desses erros fora de campo. Sim, ele se colocou numa posição de possibilidade de não renovação. Ao mesmo tempo, era óbvio que o Tite, dentro do modelo de jogo dele, confiava mais no Pedro para ser esse 9.
Só que eu acho que foi um erro muito grande, a partir da lesão do Pedro, o Gabigol ser o último da fila. Aí era o momento do técnico criar um repertório e tentar resgatar um jogador que pode ajudar e está ajudando com o Felipe. Não é ainda aquele jogador, está muito distante do cara que empilhou taças, fez gols de maneira constante, foi ultra decisivo, mas você já vê um jogador mais participativo porque tem algo que eu acho que é fundamental na vida, né? Quando alguém te passa confiança, você, Bruno, quando o Felipe te passa confiança aqui, você vem com tudo para apresentar, a Mari também. Agora, se o teu chefe não passa essa confiança, o ambiente está pesado e está sem clima, o jogador também não fica muito motivado. Erra mais. Sim, quando eu trabalho, por exemplo, com a Mari, fica complicado, né? A gente tá no ar. Você também sente isso? O Donan é o nosso Gabigol, porque ele chega aqui acuado, com medo do mundo, o mundo vai acabar, olha pra mim e fala, não vão renovar meu contrato. Eu falo, calma, Donan. Vai dar certo. Falta 2 anos ainda pra acabar seu contrato. Isso. Vai Então, dar tudo Sabe certo. uma coisa assim, que é muito difícil no futebol, é bem difícil dos outros... Futebol não é normal, né? Futebol é bem diferente mesmo de tudo. Porque, sim, a gente está falando de uma relação de trabalho. Isso aí. Sim. Ele é funcionário da empresa, do banco, da papelaria, do açougue, da empresa de ônibus. Ele é funcionário. Mas ele foi o funcionário que não teve um bom desempenho. Ele foi avaliado, ele não teve um bom desempenho. Tem tempo, hein? Já tem tempo. E agora, muito perto do fim do contrato, do vínculo de funcionário dele com o empregador, ele aparece de novo, jogando bem, trabalhando bem, chegando no horário, cumprindo as metas, vendendo, tal. Sim. O que faz um funcionário comum. E a empresa tem dificuldade de ver como funcionário. Por quê? Porque o futebol é diferente. Porque ele é o Gabigol. Ele me faz lembrar do River, ele me faz lembrar daqueles gols, ele me faz lembrar do Atlético Paranaense da final, ele me faz lembrar... Ele é o Gabigol. Então, mas em 2 jogos a gente mostrou os números ali, mas 2 jogos foram suficientes para falar, tá vendo, tem que renovar e vai continuar? Não, mas melhorou. Mas aí... Não, porque aí, Mari... Mas melhorou e a gente volta pro Pedro. Então, mas aí é o seguinte... não estaria nem jogando. E tem que ver o molde desse contrato, né? Se esse casamento for aí que eu vou chegar, ponto. Mari, porque assim, eu acho que o Pedro pode ajudar a gente. Essa proposta da renovação é de outubro do ano passado. Sim. Não é isso, 23, Pedro? né? De 23, que é com esse aumento aí de 50, aumento de 50% e mais Isso um existe. ano. Ele fez... Na Eu adoraria que existisse. Eu adoraria que existisse. Amanhã eu tenho reunião, vou levar o Então, nosso chefe. leva o contrato do Gabigol. Eu ou o Gabigol, quem tá jogando mais? Porque você, então... Não, mas não é nem quem tá jogando mais. Você nesse ano rendeu muito mais que ele. Sim. Olha aí. É Olha verdade. que nível, hein, Gabigol? Não, mas não é, Pedro. Essa proposta é do ano passado. Tá negociando aqui o contrato ao vivo. Ao vivo. O que ele fez nesse ano para justificar que o contrato seja renovado com o mesmo valor? É uma proposta mais recente, né, Bruno? Porque essa de 1 ano com 50% de aumento é mais recente. A que pegava mais era aquela de 5 anos de contrato que o Flamengo tinha encaminhado e tudo mais, o departamento de futebol, e aí chegou na cúpula ali do presidente Rodolfo Landim, houve muita pressão e aí o Landim de fato vetou aquele contrato pomposo com 5 anos, luvas enormes, etc. Essa de 1 ano de contrato com 50% de aumento é mais recente. Então o Flamengo apostando que o Gabigol pode mostrar um bom ano ainda, em 2025 no caso, e aí depois renovar mais à frente, seria essa a ideia. Mesmo assim, muita gente não concorda, porque já seria um reajuste diante do que o Gabigol não está jogando. E vocês falavam do Pedro aí, são perfis muito diferentes, né? Não só como jogadores, mas do que eles conseguem apresentar em pouco espaço. Durante o período que o Gabigol foi absoluto, o Pedro também tinha poucas chances. Ele entrava ali faltando 15, 20 minutos, que é mais ou menos o que aconteceu com o Gabigol agora. E o Pedro geralmente deixava um gol, aproveitava suas oportunidades, demonstrava insatisfação também, mas o Gabigol não conseguiu mostrar isso. Então acho que essa é a grande diferença. Ele precisa de uma sequência, precisa de motivação e não se sabe se nessa reta final ele vai conseguir ter esse tempo hábil que ele não teve com o Tite. E até em alguns momentos com o Tite, que ele não era opção, ele também
estava lesionado, né? E o Tite acionou o Carlinhos também por isso, fazendo aqui até sem querer uma defesa do Tite nesse sentido. E tem só uma coisa, fala Marra. Rapidamente, para não perder, nessa época que o Gabigol era o titular e que o Pedro de vez em quando entrava e performava, até o Muniz também performava. Sim. Que jogava bem menos. Foi bem com o Senna, né? E que hoje está lá no furo, né? O que eu ia lembrar é que tem um campeonato mundial que vai ser disputado no ano que vem. O Flamengo precisa de não vai ter um centroavante de hierarquia ali para disputar esse campeonato, porque o Pedro, acho que não deve se recuperar a tempo, infelizmente, né? No meio do ano. Né? Então, vai estar voltando. Então ainda tem isso na conversa. Agora né? tudo depende do Gabigol. O contexto que estava contra ele, o ambiente mais pesado, a falta de confiança do Tite, isso terminou. O Filipe Luís tem tido a confiança nele, falou sobre isso recentemente, que ele ainda está numa curva de retomada, de recuperação de confiança, e não vai ser da noite para o dia que ele vai voltar a ser aquele jogador. Mas dentro de um time que está criando mais, que está, né, jogando mais próximo, né, que está atacando com muita gente, né, que está com outra postura, eu acho que ele pode crescer ainda mais. Né? Agora, um ponto negócio é negócio. Ele ainda não merece esse reajuste, dentro do que a gente viu de recorte recente. Só que o Gabigol tem uma boa idade. O Gabigol não acabou pro futebol. Não. Também acho que não. Claro que não acabou pro futebol. E ele pode ser rival do Flamengo. Sim. É. E eu acho... Rival, não estou falando rival local. E assim, outra rival... coisa... Fala, Pedro. Só a questão do doping também, né? Porque às vezes você acerta um contrato e ele pode parar de repente até abril de 2025. Ainda tem isso. Então, assim, negócio é negócio. Você tem que chegar num acordo, parte financeira, né? Até que ponto o Flamengo está disposto a esticar a corda financeiramente e vai ser algo consciente para a permanência dele. Eu ainda acho que ele pode render muito. Só que também é algo interessante que o Pedro trouxe. No momento que o Pedro era titular, o Pedro era reserva, era merecido, porque o Gabigol estava performando. E o Pedro esperou, hein? Esperou por um tempo e agora, assim, até a lesão, a gente está falando do melhor atacante do país. Melhor camisa 9 do país. Claro. Ele machucou indo para a seleção. Só que a postura do Gabigol foi diferente. Foi uma postura mais estrela, né? Acho que tem mais a ver também com a personalidade. E ele não rendeu, ele não pediu passagem quando teve as oportunidades. Eu sou mais cética e é o que o Pedro trouxe na primeira palavra dele ali, na primeira entrada. A conversa volta, esse sorrisão na cara, porque o Flamengo está desesperado. Essa diretoria está desesperada que não vai conseguir ser reeleita. Mas usam muito o Gabigol. Pois é, isso que eu tô te falando. A felicidade é o Filipe Luís vai salvar meu ano. Filipe Luís, meu Deus, terminando com um sorrisão. Nossa última cartada, Gabigol, fica, pum, aí eu sou reeleito. Pra mim, é só massa de termômetro da torcida. Por eles não querem. Ele é o jogador que mais mexe com o torcedor rubro-negro. É isso. E você quer que ele mexa? Tem Fla-Flu e tem o Corinthians agora, na volta da data FIFA, para ele mexer com a nação. Pedro, vou me despedir de você e vou mandar um abraço para o Chapolin rubro-negro, que está passando por um probleminha de saúde, Mari. Mas a família está sempre ligada aqui conosco, assistindo sempre o Sport Center. Ele também, claro, mas a gente está desejando aí a rápida recuperação para estar aí de volta conosco, nos assistindo e principalmente ali na arquibancada do Maracanã. Um abraço aí, Pedro. Um abraço, Bruno, e um abraço para o Chapolin também. Tá sempre ali na mureta do Maracanã. Manda um abraço sempre para o Bruno e a gente sempre se encontra na muretinha ali. Então, um abraço e ótima recuperação para o Chapolin. Valeu, gente. Um abraço aqui do time do Sport Center e a gente fala também sobre bola de prata agora. Espero que tenham gostado do vídeo e vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.